Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Eu sou o professor Pirata, professora Lívia, e nós estamos aqui para falar da terceira aula de Monteiro Lobato, 100 anos do artigo Paranoia ou Mistificação. Se você ainda não assistiu a aula de número 1 e 2, por favor, veja na nossa descrição as aulas anteriores, depois acompanhe-nos a partir de agora. E nessa terceira aula, nós vamos conversar sobre, claro, as múltiplas facetas do Lobato. Lá na nossa primeira aula falamos do artigo polêmico, da reação conservadora dele em relação às pinturas expressionistas de Anita Malfatti. Porém, será que o Lobato foi sempre conservador? Não há em sua literatura um certo vanguardismo? Para falar sobre isso, vamos utilizar a obra, um romance adulto de 1926, chamado O Presidente Negro. Uma obra bastante contraditória, polêmica também, mas que mostra esse olhar do Lobato sobre o futuro. Vamos a ela? Vamos lá! Lobato viveu entre 1882 e 1948. Ou seja, sua maturidade profissional e intelectual se desenvolveu entre a Primeira República e a Era Vargas. Lembrando que este contexto histórico recentemente herdava o fim da escravidão, que em 1888 foi encerrada oficialmente com a Lei do 13 de Maio, a Lei Áurea. Conjuntamente cresceu em meio a uma república recém-fundada de maneira autoritária num golpe de Estado, recebendo heranças históricas, latifundiárias, escravocratas, patriarcais e autoritárias. O Vale do Paraíba, região onde cresceu, marcado pela produção de café no século XIX, pela mão de obra escrava, criou este caos cultural que viria a influenciar a vida de Monteiro Lobato. Mesmo com seu brilhantismo acadêmico, Lobato não estava imune ao seu tempo e seu meio cultural. Como todos nós, seres humanos, Lobato era um homem do seu tempo. E aqui não cabe julgá-lo ou isentá-lo, mas entender os elementos que permeavam o seu universo cultural e histórico. Devemos julgar os homens do passado a partir dos valores e critérios do tempo presente? Certamente que não. Devemos higienizar e idolatrar o passado sem fornecer nenhum tipo de crítica ou análise? Isso seria igualmente um erro. Toda história é a história do tempo presente, mas cabe ao historiador, esse profeta do passado, olhar para os agentes históricos, seus eventos, analisá-los, compreendê-los e não julgá-los. Tarefa difícil deste profeta do passado, não é mesmo? Nós podemos exemplificar essa fala do Rafa através de um romance adulto de Lobato, publicado em 1926 em formato de folhetim, chamado O Presidente Negro. O subtítulo da obra é O Choque das Raças, um romance americano do ano de 2228, o que mostra o caráter vanguardista do livro, que traz a temática da ficção científica, o dinamismo dos tempos modernos, futuristas, com dispositivos como o porviroscópio, além de leitores de jornal luminosos que viriam a ser os computadores. Traz também a temática da figura feminina, a sua independência, a luta pelos seus direitos. Em suma, é uma obra que prevê muita coisa. Inaugura tempos novos, o século XXI e as suas tendências. Por outro lado, o Presidente Negro tem questões muito polêmicas. É o caso da eugenia. Monteiro Lobato faz uso dessa teoria do seu tempo, que vigora até o início do século XX, em sua narrativa. O candidato à presidência, um homem branco, não aceita a derrota para o Presidente Negro e então decide assassiná-lo e tomar o seu posto. Pois é, Monteiro Lobato sempre se mostrou para nós um intelectual contraditório. De um lado vanguardista, visionário, porém adepto de algumas teorias, como a eugenia, já não eram bem vistas à época, e muito menos hoje são aceitas no século XXI. Em 2010, a obra Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, foi acusada de conter teor racista e o Conselho Nacional de Educação decidiu afastar esta obra das prateleiras das escolas públicas.
e levantou-se mais uma vez o debate em torno da questão racial na obra de Monteiro Lobato. No artigo Monteiro Lobato e o Politicamente Correto da revista Dados, Revista de Ciências Sociais do Rio de Janeiro, pesquisadores gabaritados, especializados em diversas áreas do conhecimento das ciências sociais, levantaram a discussão a respeito do conteúdo eugenista e racista na obra de Monteiro Lobato. A professora Lívia comentou agora há pouco que Lobato inseria em suas obras literárias conteúdos, ideias, frases que tinham características racistas, características eugenistas. Isso não se dá de uma maneira descompassada com a realidade, porque Lobato fazia parte da Sociedade Eugênica de São Paulo. Ou seja, Lobato tinha contato com médicos que acreditavam em pureza racial, melhoramento das raças, ou seja, um conteúdo historicamente racista estava inserido na vida de Lobato. Nesse artigo há conjuntamente a presença de uma carta de Monteiro Lobato endereçada ao médico eugenista Arthur Neiva. Nesta carta, Lobato indica simpatia com os ideais racistas da Ku Klux Klan, a KKK, grupo racista radical dos Estados Unidos da América. Nessa carta, Lobato critica ao médico Arthur Neiva o caráter mestiço, miscigenado do Brasil. Nesta época, temos que pensar que muitos intelectuais e estadistas pensavam que a mestiçagem, a mistura das etnias, das raças, seria um aspecto que deterioraria o potencial das nações. Logo, o Brasil, um país mestiço por excelência, teria dificuldades, até mesmo impossibilidades, de realizar plenamente as suas potencialidades. Esse modo negativo de pensar a mestiçagem e a sociedade brasileira seria nos anos seguintes combatido e repensado a partir de obras como de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Na obra O Presidente Negro, que a professora Lívia acabou de analisar, nós temos três aspectos importantes do enredo. Temos a presença de um candidato da elite tradicionalmente branca e temos também um candidato que é negro. Mas não podemos esquecer que existe a candidatura feminina. Este contexto em que a obra foi produzida é marcado no Brasil e nos Estados Unidos pelo fim recente da escravidão. Temos também que pensar no movimento sufragista feminino, as mulheres lutando por direitos de participação e voto em vários países. Este ambiente histórico-cultural criou um caldo de referências para que Lobato pudesse criar uma obra com aspectos do seu tempo e com apontamentos para um futuro que viria. Lembre-se que praticamente 100 anos após Lobato criar a sua ficção futurista, os Estados Unidos tiveram seu presidente negro, Barack Obama, e tiveram a candidatura de uma mulher pelo Partido Democrata, Hillary Clinton. Lembrando que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, costuma ser criticado por certos discursos de caráter misógino e aspectos racistas. E aí, queridos, gostaram dessa terceira aula da nossa série sobre Monteiro Lobato? Então continuem conosco, certo, Rafa? Isso mesmo, porque estamos indo para o quarto e último episódio sobre 100 anos de paranoia ou mistificação de Monteiro Lobato. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Eugênia. Eugenia. A boneca preta de Clarice não se podia tocar. Era proibido com ela brincar porque parecia realmente com um bebê negro, de pele macia luzente e cabelo cheio de texturas. Eugênia. Eugenia. Fora um presente que a mãe de Clarice detestara, e ainda por puro deleite erudito, batizara assim em letras minúsculas, sem acento, Eugênia. Eugenia.